Um renomado espetáculo de ilusionismo produzido por Fischbacher e Roy teve um desfecho trágico quando um tigre branco atacou, agindo como um animal selvagem, ferindo Roy. O incidente ocorreu durante uma apresentação em 2003 e resultou na parcial paralisia do artista. Desejamos que essa experiência sirva como uma importante lição para aqueles que consideram envolver animais selvagens no mundo do entretenimento. Publicada inicialmente pelo New York Post, esta imagem gerou indignação quando divulgada ao público. A fotografia foi capturada momentos antes de um homem chamado Ki-suk Han ser atropelado por um trem do metrô que se aproximava. Muitos expressaram preocupação não apenas com o evento trágico, mas também com a decisão do fotógrafo em registrar a cena em vez de tentar ajudar o homem a sair da linha. O responsável pela fotografia foi R. Umar Abbasi, que afirmou estar tentando usar a luz do telefone para sinalizar o trem, e acabou capturando a imagem no processo. Em um dos momentos mais impactantes do cenário do surf profissional, Mick Fanning se deparou com um grande tubarão branco durante uma competição no line-up. Parecia que o tubarão havia ficado preso na coleira do surfista. Enquanto debatia-se próximo a Mick, o surfista tomou a decisão de dar um soco na criatura, pondo fim ao pânico para aqueles que assistiam da costa. Esta imagem é perturbadora e angustiante. Os últimos momentos de Regina K. Walters foram registrados pelo homem que tirou sua vida. A postura defensiva de suas mãos é o suficiente para partir o coração de qualquer pessoa. Regina e seu namorado, Ricky Lee Jones, decidiram escapar da vida cotidiana em Pasadena e rumar para o sul, em direção ao México. Enquanto pediam carona, foram pegos por um motorista de caminhão modesto chamado Robert Ben Rhoades. Este converteu seu caminhão em uma câmara de tortura e ficou conhecido como o assassino do posto de parada de caminhões. Esta imagem angustiante, capturada por um fotógrafo desconhecido, foi registrada em Cuba durante distúrbios e revoltas civis. Soldados de Fulgêncio Batista, o ditador cubano, são vistos tirando a vida de um homem suspeito de ser insurgente durante o levante. A fotografia documenta os últimos momentos da vida desse homem. Na última foto de John Lennon com seu assassino, capturada por Paul Goresh no final da noite, ele não tinha a menor ideia de que estava registrando alguns dos últimos momentos do famoso cantor e vocalista dos Beatles, John Lennon. No entanto, o aspecto mais impressionante da foto é que a pessoa presente ao lado de Lennon, para quem ele autografa algo, é o homem que mais tarde tiraria sua vida a queima-roupa naquela mesma noite, Mark Chapman. Em derradeira foto do voo 571 uruguaio, momentos antes da queda nos Andes, em 13 de outubro de 1972, 27 das 45 pessoas conseguiram sobreviver ao trágico acidente inicial. Os sobreviventes enfrentaram a angustiante necessidade de recorrer à inimaginável prática de utilizar os corpos dos falecidos para se manterem vivos. 16 indivíduos foram resgatados após longos e difíceis 72 dias. O arquiduque Ferdinand e sua esposa Sophie
foram fotografados 1 hora antes de serem alvejados e perderem a vida pelas mãos do nacionalista sérvio Gavrilo Princip. Esse trágico acontecimento acabou sendo o ponto de partida para o início da Primeira Guerra Mundial. Robert Overcracker, um dublê experiente, realizou uma manobra arriscada ao pilotar um jet ski sobre as cataratas do Niágara, com o objetivo de chamar a atenção para a situação dos desabrigados em 1995. Neste registro, testemunhamos o momento em que seu paraquedas falhou, resultando em sua trágica perda de vida. Os momentos finais de Harambe, o gorila que perdeu a vida após uma criança cair em sua área no zoológico de Cincinnati em 2016. West Milford capturou essa imagem durante um passeio em Nova Jersey, momentos antes de ser atacado e perder a vida para um urso. Após o seu último mergulho livre, Nicolas Mevoli estava determinado a atingir uma profundidade de 236 pés. Ao concluir essa descida desafiadora, ele emergiu à superfície, transmitindo um sinal de bem-estar. No entanto, ao tentar falar, seu corpo cedeu, deixando-o inconsciente. Infelizmente, ele não conseguiu se recuperar, e seu falecimento ocorreu ainda no mesmo dia, devido a uma condição de edema pulmonar. Uma família desprevenida capturou os momentos finais da jornada de vida de Ayano Tokumatsu. A jovem estudante de 20 anos, vestindo roupas vermelhas, tomou a angustiante decisão de se lançar sobre a grade que circundava as cataratas do Niágara, enfrentando um destino trágico. Antes da decolagem para as férias tão esperadas a bordo do voo MH17, Dave Halley capturou uma última imagem emocionante de sua esposa e sua filhinha de 4 anos. Tristemente, o avião foi abatido sobre a Ucrânia por forças associadas à Rússia, resultando na perda trágica de todas as vidas a bordo. Uma câmera de painel registra os momentos anteriores à queda do voo 235 da Transasia no rio Keelung, em Taiwan. A bordo do avião estavam 58 indivíduos. Infelizmente, somente 15 conseguiram sobreviver a essa tragédia. Gilles Leclerc e Marianne Labanane capturaram um autorretrato no Bataclan Theatre enquanto aguardavam para desfrutar da apresentação da banda Eagles of Death Metal. Pouco depois, 4 indivíduos armados entraram à força e iniciaram uma sequência de disparos. Gilles perdeu a vida no ataque. Contudo, Marianne conseguiu sobreviver. No ano de 1978, o voo 182 da Pacific Southwest Airlines sofreu uma terrível colisão com uma pequena aeronave privada Cessna 172, resultando em sua queda do céu. Esta imagem registra o avião momentos antes de se chocar contra o solo.
Essa imagem foi resgatada do voo 123 da Japan Airlines após o trágico acidente. Um total de 520 passageiros e membros da tripulação perdeu a vida, com apenas 4 pessoas conseguindo sobreviver. Nesta imagem, vemos Pavel Kashin, um entusiasta do parkour, realizando a manobra que resultou em sua tragédia. Ele está tentando executar uma cambalhota para trás na parede, porém, infelizmente, perdeu o equilíbrio e acabou caindo no chão abaixo. Uma das últimas imagens conhecidas do Titanic flutuando. Ele naufragou em 15 de abril de 1912, após chocar-se com um iceberg. A bordo, encontravam-se aproximadamente 2.224 passageiros e tripulantes. Infelizmente, mais de 1.500 não conseguiram sobreviver. O incidente com o Concorde, logo após a decolagem, um dos motores da aeronave entrou em chamas, resultando na colisão do avião com um hotel próximo, resultando na perda de 113 vidas. Diana, a princesa de Gales, com a cabeça virada no banco de trás. Seu guarda-costas, Trevor Rhys-Jones, à sua esquerda, e o motorista Henry Poe, na noite de 31 de agosto de 1997, antes do trágico acidente. George Mallory e Sandy Irving, pouco antes de iniciarem a subida ao Monte Everest em 1924. Ainda há debates sobre se eles alcançaram o topo, mas, de qualquer forma, eles nunca retornaram. Paul Walker entrou no veículo que mais tarde se envolveu em um acidente fatal em 2013, resultando na perda da vida dele e do motorista. A banda Great White se apresentando na casa de shows Station em Rhode Island, momentos antes de um erro em sua pirotecnia, desencadearam um incêndio trágico que resultou na perda de mais de 100 vidas. Nesta imagem intrigante, é possível observar os fogos de artifício impactantes em exibição. Um dos DJs convidados para se apresentar na casa noturna Kiss, durante a festa Aglomerados, compartilhou uma foto em sua página do Facebook, mostrando o ambiente da boate momentos antes do trágico incêndio, que resultou na perda de mais de 200 vidas. Na legenda da imagem, o DJ Bolinha escreveu: "A festa está a todo vapor na Kiss." Bud Dwyer atuou como responsável pelas finanças do estado da Pensilvânia de 1981 a 1987, antes de enfrentar acusações de suborno e evasão fiscal. Ele tomou a triste decisão de se ferir fatalmente durante o seu julgamento transmitido na televisão, sendo testemunhado por um grande número de pessoas. Em 1990, um voo da British Airways enfrentou uma falha catastrófica devido à queda do painel do para-brisa. O incidente resultou na descompressão da cabine e na ejeção parcial do capitão do avião. Quando mencionamos parcialmente, queremos dizer que a metade inferior do seu corpo estava dentro do avião, sendo segurada pelo co-capitão na cabine. Surpreendentemente, o piloto sobreviveu por 20 minutos, enquanto voava para fora do jato. Esta imagem foi registrada momentos antes do encantador de serpentes Ali Khan Samsudin ser mordido pelo aperto letal e fatal da cobra. O incidente ocorreu em 2006 e, infelizmente, Ali não conseguiu sobreviver à mordida. Enquanto os espectadores observavam, a cobra cravou seus dentes no encantador de serpentes
pondo fim à sua vida. Ali era conhecido como o Rei Cobra na Malásia. Após ser mordido na mão esquerda, ele faleceu aos 48 anos em decorrência dos ferimentos. Depois de emergir do oceano na Austrália, este homem ainda não conseguia se livrar do polvo agarrado firmemente às suas costas. Se o polvo tivesse escolhido morder esse homem, sua vida estaria em grande perigo. Uma mordida desse tipo de polvo pode começar a afetar o corpo dentro de 5 a 10 minutos, criando parestesias, fraqueza muscular, dormência e dificuldade para respirar. Felizmente, o homem conseguiu remover a criatura de cima dele com segurança, com poucos danos, e sobreviveu. Essa é a última imagem conhecida, do humorista Robin Williams. Foi capturada alguns dias antes de ele tirar a própria vida, em 2014. Embora a mídia tenha inicialmente pensado que o suicídio de Williams foi devido à sua longa batalha contra a ansiedade, depressão e drogas, mais tarde foi revelado que ele sofria de demência com corpus de Lewy e havia sido recentemente diagnosticado com câncer e Parkinson. William Becker foi o 15º prefeito de St. Louis, de 1941 a 1943, e se formou na Universidade de Harvard e na Escola de Direito de St. Louis. Em 1º de agosto de 1943, ele participou de uma demonstração de uma nova aeronave. Assim que o avião decolou, sua ala direita partiu ao meio, e todos os 10 passageiros acabaram morrendo. Um verdadeiro desastre. Este é o grupo retratado antes da decolagem. Uma festa com desfecho trágico. Tá aí uma história muito triste, em que um momento de pura felicidade virou um momento de pura tristeza. O noivo Martin Colquhoun ficou de coração partido quando sua amada mãe sofreu um acidente de carro a caminho de casa após a sua cerimônia de casamento. Esta é a última foto tirada dela na própria ocasião. O que antes era uma ocasião alegre, agora será lembrado pelo trágico evento posterior. A imagem de um terrorista. No fundo desta foto, você pode ver o terrorista americano Timothy McVeigh com um caminhão alugado que carregava os explosivos que resultaram na morte de 168 pessoas no edifício federal Alfred P. Murrah, no centro de Oklahoma City. Esta foto foi capturada pelas câmeras de vigilância momentos antes das bombas explodirem. O fato ocorreu em 19 de abril de 1995. Foi considerado o ato mais mortal de terrorismo nos Estados Unidos antes dos ataques de 11 de setembro. Em 6 de maio de 1937, o dirigível alemão chamado LZ-129 Hindenburg pegou fogo e caiu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, ao preparar-se para aportar no campo de pouso da base naval. O incidente do maior Zeppelin do mundo provocou a morte de 36 pessoas. Ele era, em sua época, o maior e mais moderno dirigível do mundo. Aqui está a aeronave pouco antes do terrível desastre aéreo. A trágica perda de uma lenda brasileira. Esta é uma imagem do piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna, momentos antes do acidente fatal que o vitimou na Itália,
em 1994. Senna recebeu os primeiros socorros ainda na pista, ao lado de seu carro destroçado, antes de ser transportado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bolonha, onde poucas horas depois foi declarado falecido. Ele é lembrado até hoje como um dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos e continua sendo um dos maiores ídolos do Brasil. Enfrentando o assassino, o político filipino Reinaldo Dagsa foi vítima de um assassinato no dia de Ano Novo de 1911. Como pode ser observado acima, ele registrou uma imagem de seu assassino enquanto tirava uma foto de sua esposa, filha e mãe. O assassino já estava mirando em Dagsa. Esta fotografia forneceu evidências cruciais no julgamento por assassinato, uma vez que registra claramente o rosto do homem. Dagsa tinha apenas 35 anos na época de sua morte. Um jovem chamado Oscar Otero Aguilar estava bebendo com seus amigos numa noite de 2014, quando resolveu fazer algo arriscado. Ele fez a má escolha de tirar uma foto de si mesmo segurando uma arma na cabeça, com a intenção de usá-la como sua foto no perfil do Facebook. Infelizmente, a arma disparou acidentalmente. Aguilar tinha apenas 21 anos quando faleceu. Esta foto foi tirada na noite da sua morte. Esperando a morte, em 29 de outubro de 2013, um incêndio atingiu o topo de uma turbina eólica de 67 metros de altura na Holanda. Infelizmente, 2 engenheiros com apenas 19 e 21 anos ficaram presos no topo. Esta foto comovente mostra os dois abraçados enquanto aguardam suas trágicas mortes. Eles tiveram que escolher entre saltar de 67 metros para uma morte certa ou morrer em consequência do fogo. 2 de seus colegas conseguiram sobreviver ao desastre. A lenda do circo Carl Valenda era um verdadeiro audacioso e muitas vezes trabalhava sem uma rede de segurança. Em 1978, AOS, 73 anos de idade, arriscou sua vida atravessando uma corda entre 2 prédios de Porto Rico. O equilibrista estava a 37 metros do chão, tentando atravessar 250 metros de corda. Quando Cal começou a caminhar, o vento mudou de direção e ficou mais forte, ultrapassando a velocidade necessária, 48 km/h. Quando ocorre um raio, os 2 irmãos retratados aqui estão aproveitando os efeitos de uma tempestade elétrica no Parque Nacional Sequoia, na Califórnia, por volta de 1975. Momentos depois, foram atingidos por um raio. Embora ambos tenham sobrevivido, o irmão que sofreu queimaduras graves no estranho acidente acabou perdendo a vida. A equipe do ônibus espacial Challenger se dirigia ao embarque com expectativas e sonhos. Infelizmente, em um curto período após o lançamento, o Challenger sofreu uma trágica falha, resultando na perda de todos os 7 membros da tripulação. Nesta imagem, vemos Mayinga Nseka, uma enfermeira corajosa,
durante um surto de ebola no ano de 1976. Sua dedicação incansável a levou a contrair a doença e, infelizmente, ela faleceu pouco tempo depois, enquanto lutava para cuidar dos outros. Registro do trágico bombardeio em Omagh. O veículo vermelho na imagem transportava uma bomba que resultou na perda de 29 vidas preciosas e deixou 220 pessoas feridas. No entanto, em meio à devastação, um raio de esperança prevalece. Um homem e uma criança sobreviveram a esse terrível incidente. Infelizmente, o fotógrafo não teve a mesma sorte e perdeu sua vida enquanto documentava os acontecimentos. Na história triste de Keith Sapsford, um jovem de apenas 14 anos, encontramos um ato desesperado. Ele buscou escapar em um voo partindo de Sydney com destino ao Japão, escondendo-se dentro do trem de pouso da aeronave. Enquanto isso, John Gilspin, um entusiasta da fotografia, estava experimentando sua nova lente de câmera. Inadvertidamente, ele acabou capturando o trágico momento em que Keith Sapsford caiu de uma altura de 200 pés, perdendo sua vida nesse triste incidente. No trágico episódio ocorrido na escola secundária de Columbine, vemos a coragem de William Dave Sanders em ação. Ele estava cuidando de mais de 100 alunos na lanchonete, guiando-os para um local seguro durante o terrível massacre. Nesse ato heróico, ele acabou sendo atingido por 2 disparos no peito. Infelizmente, apesar de seus esforços, William Dave Sanders não conseguiu sobreviver. Sua bravura e dedicação deixaram uma marca profunda naqueles que presenciaram esse evento triste.